Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Nuno, Milena, Rosivone, Maria de Lourdes, Camila, bom dia. 7 horas da manhã estamos aqui, nosso encontro marcado. Kátia, bom dia, paz do Senhor, Maria de Lourdes. Estamos aqui, nosso encontro marcado, né, de todos os dias para a gente começar amanhã, né? Muitos talvez já no caminho do trabalho ou da faculdade, enfim. Outros levantando, outros tomando café, a gente tomando café juntos, mas estamos aqui, né? Glória a Deus. E hoje aqui no Rio, para quem é aqui do Rio, a gente ontem viveu uma surpresa aí, a gente teve uma surpresa aí com uma ventania terrível que deu susto em muita gente, causou estragos, infelizmente algumas vidas foram ceifadas, mas a gente está aqui e podemos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo cuidado dele, pelo livramento dele, pela proteção sobre as nossas vidas. Então, em tudo a gente dá graças, né? Bom dia, Maria Elizabeth, Rafinha, Rejane, Márcio Patrick, e né, que o Senhor tenha misericórdia de vidas que perderam, né, muitas, né, os seus bens e tudo mais, que o Senhor dê condições a cada um de estar recuperando e que possam perceber nisso tudo, né, o cuidado de Deus e não apenas gerar uma revolta, né? Onde está Deus? Né? Essa é uma frase muito comum, uma pergunta muito comum quando situações difíceis acontecem e as pessoas começam a questionar isso, mas que elas possam perceber o amor de Deus, o cuidado dele, a proteção dele sobre a vida de cada um. Né? Bom dia, Fran, Kelly. Gente, para quem não estava aqui outro dia, eu falei, né? Vocês têm visto, só para dar de novo para quem não estava, que eu tenho ficado direto aqui. De repente alguém pergunta: onde está o Bispo André? Ele andou aí com umas demandas, né, bem pesadas, né, de coisas do dia a dia mesmo para resolver. Então eu estava aqui direto, ficando aqui no lugar dele, e agora ele está entrando de férias. Um tempo super necessário, super importante. Férias são importantes para a nossa vida também, em família, em descanso. Então, durante essas próximas semanas, a gente vai estar aqui também, todo dia, juntos, até ele retornar, né, para também a gente estar intercalando aqui, mas ele também está aqui com a gente, que é extremamente precioso, tá bom? E ontem uma pessoa me perguntou, eu coloquei lá uma moça me perguntou, eu coloquei lá nos comentários o nome do livro. Então, para você, se você não sabe, você que está aqui todo dia, ou você que está nos assistindo pela internet, depois você vai assistir esse devocional. Olha aqui, o tema é Experiências com Deus. Esse devocional é tremendo e tem sido muito bom. E vale a pena, se você quiser adquirir. Ele não tem ano, então você pode usá-lo todo ano. E a palavra de Deus é viva, o Senhor vai falar com você em todo o tempo. Né? A Rejane foi horrível, nós estávamos no Barra Shopping, no parquinho. É verdade, foi sim, mas glória a Deus que hoje você está aqui e o Senhor cuidou de vocês. Amém? Gente, vamos lá, não vamos perder tempo não, porque nosso tempo aqui é precioso para a gente compartilhar a palavra. O nosso tema de hoje, dia 30 de julho, é Sem Poder. E a gente vai ler aqui, vai conversar um pouquinho a respeito de Sansão. E eu não vou estar aqui falando somente sobre a história de Sansão, mas o que ficou no meu coração era a gente estar fazendo esse paralelo e usar Sansão como um pano de fundo para que o Espírito Santo traga verdades para a nossa vida hoje, né, de forma prática, de forma que a gente possa colocar mesmo na prática, no dia a dia, na nossa vida. Então vamos lá, sem poder. Sansão, ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei.
mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Juízes 16, 20, a parte B do versículo. Um dos sinais de que um coração se desviou de Deus é a ausência de poder espiritual. Se você é como Sansão, não perceberá de imediato que o poder de Deus o deixou, porque isso aconteceu com Sansão. Foi, né, devagarzinho, ele não foi percebendo que as suas, e a gente vai ver isso, as suas pequenas, entre aspas, né, pequenas concessões estava o deixando cada vez mais insensível da percepção de Deus ali agindo na vida dele, e ele só estava vivendo. Somente depois de tentar derrotar seus inimigos foi que Sansão reconheceu que algo estava errado. Ele foi contra os filisteus como já tinha ido antes, na expectativa de derrotá-los. Mas dessa vez os filisteus o venceram facilmente. Só para vocês poderem entender esse contexto aqui, se lembra? Sansão se apaixonou por Dalila e ela ficava ali, olha, me conta qual é o segredo da sua força, me conta. E ele falava as coisas assim, faz isso, faz aquilo. E ela ia, fazia, e ele não acontecia nada, porque não era o segredo dele, da força. E ela continuava e ele não percebia que isso era uma cilada. Por quê? Porque ele já estava assim, sabe, sem frio mesmo, ele já estava esfriando, ele não percebia a ação de Deus na vida dele. Né? E é importante a gente falar, gente, que naquele tempo o Espírito Santo, ele não é como hoje, após Cristo, em que o Espírito Santo mora dentro de nós, que nós somos morada, templo do Espírito Santo, templo da presença, da pessoa, do próprio Deus, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo dentro de nós. Não era assim, porque ninguém ainda, Jesus não tinha vindo, ninguém tinha nascido de novo. Então, ali, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas naquele momento para capacitá-las, para habilitá-las, para derramar o seu poder diante de algo que precisava ser feito, de alguma missão, e depois ele se retirava. E Sansão não estava nem mais reconhecendo isso. Acho que ele já estava achando, olha, que ele estava agindo na força dele, porque ele foi contra os filisteus, aqui eu já tinha lido isso, como já tinha ido antes, na expectativa de derrotar. Eu já derrotei 1, 2, 3, 4 mil vezes, aí eu vou de novo lá, é fácil, eu vou lá e derroto. Quer dizer, isso já vai mostrando aqui em Sansão uma autoconfiança, não uma dependência de Deus, já começando a trazer aqui para o nosso contexto, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa dependência vem dele. Se Deus me usa em algo, se ele tem me dado poder para algo, esse poder não é meu, é dele. É dele, é uma autoridade delegada. É uma autoridade que ele tem dado de usar o nome de Jesus. E lá em Marcos 16, 17 e 18, ontem eu estava conversando sobre isso com uma pessoa que fala, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome. É no nome de Jesus, essa autoridade delegada que ele nos dá para fazer não só o que ele fazia e obras ainda maiores. Então, não sou eu que faço na força do meu braço, não. E Sansão aqui, eu já derrotei tantas vezes, vamos lá, é só mais uma. E ele não tinha percebido que o Espírito Santo já não estava agindo ali sobre a vida dele. E porque talvez por esse excesso de confiança, né, foi esquecendo que a fonte de poder que ele tinha para exercer aquela missão, para dar livramento ao povo de Israel, para vencer os inimigos, não vinha dele mesmo, mas era de Deus. Isso é uma chave espiritual, a gente não pode esquecer disso. A nossa suficiência vem de Deus. Mas vamos continuar. Se você permitir que o pecado encontre lugar em sua vida, se você se recusar a obedecer o seu Senhor, se você não se reconciliar com aqueles que o feriram, a sua vitalidade espiritual estará se esvaindo.
Pode parecer que está tudo bem, mas quando você ora, as respostas não chegam como antes. Houve um tempo quando você tinha um efeito positivo sobre as pessoas ao seu redor, mas agora sua influência é muito pequena ou até prejudicial. Sua vida trazia reconciliação, mas agora você experimenta problemas em seus relacionamentos. Aqueles que dependiam da sua força estão descobrindo que você não é tão útil como uma vez já foi. Sua falta de poder espiritual não está evidente, mas você está vendo mudanças sutis em seu espírito e em seu relacionamento com Deus. Como parar esse declínio espiritual? É preciso examinar-se e sempre buscar o arrependimento de todo e qualquer pecado. Você precisa convidar Deus para examinar a sua vida para ver se há atitudes, relacionamentos ou atividades que precisam ser removidos. Você precisa obedecer com fervor à vontade dele. Se andar com Deus dessa maneira, você irá crescer em forças espirituais e será usado com poder por ele. Uma coisa que eu queria deixar aqui claro, o Senhor quer te usar. Ele quer usar você dentro dos dons, das habilidades que Ele mesmo tem derramado sobre a sua vida. E Ele quer te usar com essa autoridade que vem dele, do nome de Jesus, para fazer o reino de Deus avançar. Mas para a gente poder entender aqui, se a gente voltar lá esse texto que nós lemos está em Juízes 16, mas se nós voltarmos lá em Juízes 13, é que fala do nascimento de Sansão. E eu vou ler só o versículo 3, que fala assim: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. E o versículo 4: portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Número 5, você ficará grávida e dará um filho do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu desde o nascimento. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Porque o que significava, e isso aí que a gente começa a trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia de hoje, gente, que isso que é importante. Esse voto de Nazireu era um voto de consagração. Era um voto de consagração em que as pessoas, os homens faziam para poder... como uma espécie, olha, eu estou me separando para Deus, eu estou me consagrando para Deus, eu estou aqui fazendo esse voto ao Senhor durante, preste atenção nisso, durante um tempo X, um tempo determinado, em que nesse tempo eu estarei me consagrando ao Senhor, eu estarei me separando para Ele. E esse voto de Nazireu, e eu que já quero ir fazendo esse paralelo com a gente, ele tinha algumas características. A primeira, características bem visíveis, né? No Antigo Testamento, Deus usava muito esses exemplos práticos, coisas práticas da vida, do dia a dia, para poder ensinar princípios, né, dele, princípios do reino de Deus. Então, o primeiro deles era não cortar o cabelo. E esse não cortar o cabelo não é que, e até falando aqui de Sansão, não é que a força estava no cabelo, como um super-herói, né, que tem um poder especial e o seu poder especial estava... Não era isso. Era porque era um sinal visível da consagração daquela pessoa, da separação dela para Deus. Então, quando as pessoas deliberadamente escolhiam fazer esse voto de Nazireu, isso era a primeira coisa, eu não vou cortar o cabelo. Porque esse ato de não cortar o cabelo, né, dos homens não cortarem o cabelo, isso aí é um sinal visível de que eu estou me separando para Deus. As pessoas vão olhar e vão ver, ele não tá cortando o cabelo. É o sinal de que está separado para Deus, está nesse voto. Né? Como eu falei, o cabelo não tinha esse poder em si, mas era justamente
essa representação de que aquela pessoa pertencia de uma maneira especial ao Senhor. A segunda característica, o segundo voto, né, era que não podia beber vinho, nem qualquer produto da videira, né? Nem bebida forte, nem consumir uvas passas, nada, suco de uva, nada disso. E o que isso simbolizava? Eu quero pegar aqui é o simbolismo. Isso simbolizava uma vida de domínio próprio e de separação para Deus. Olha, eu estou me consagrando para Deus. Então, eu estou abrindo mão disso aqui. É igual um jejum. Sabe um jejum que você abre mão de determinada coisa, abre mão de determinado alimento. Para quê? Para se consagrar a Deus, para poder manter ali a sua carne subjugada, para poder exercer esse domínio próprio. Não, eu não vou fazer isso porque eu escolhi estar me consagrando para Deus. Usando esse exemplo do jejum, não, eu não vou me alimentar durante tanto tempo, eu não vou me alimentar ou desse determinado alimento porque eu decidi, eu escolhi me consagrar para Deus e eu estou usando isso aqui para que eu possa estar caminhando nesse, liberando, né, esse fruto do Espírito e exercendo esse domínio próprio. Então, não beber vinho, nada relativo, simbolizava sim essa vida de um domínio próprio, de separação para Deus. E uma outra característica era não tocar em cadáveres de ninguém, nem de parentes próximos. E isso tinha a ver com uma pureza cerimonial, né, que tem a ver lá também nas leis e tudo mais. Porque não que se a pessoa tocasse ou que o cadáver fosse impuro, não é isso, mas tinha a ver com essa questão mesmo de limpeza cerimonial e aí depois para eu poder cumprir os votos eu teria que passar por todo um ritual de purificação. Então isso aqui é só para vocês poderem entender. Esse era o voto de Nazireu, mas só que em que eu disse, as pessoas escolhiam, eu quero fazer isso para estar mais perto de Deus, né? Para estar me consagrando para Ele. Sansão foi diferente. Como a gente leu aqui no versículo 5, você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o seu nascimento. Deus mesmo estava separando Sansão para si. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Só que o que aconteceu? Sansão, ele foi crescendo e ele não foi valorizando isso. Ele não foi levando a sério esse voto. Isso que Deus, sabe, já tinha separado ele. Acho que ele não conseguia, não entendia o que era isso. E Sansão andava sempre numa linha muito tênue do que ele podia fazer e do que ele não podia fazer como nazireu. Né? Ele frequentava festas e o problema não era frequentar, ir numa festa é um pecado, não é isso, mas no contexto ali, até mesmo do original hebraico, significava o quê? Normalmente o que se tinham em festas? Bebidas, banquetes onde havia bebida. E claro que o texto, a gente lê, o texto não fala que Sansão bebia, mas ele estava o tempo todo se colocando num ambiente que era incompatível à sua consagração. Ele andava pela beira ali dos parreirais, ali, pelo meio ali, estava ali. Ou seja, a um passo, vamos dizer assim, de pegar uma uva e comer o tempo todo. Mas eu consigo. Olha só, gente, a autoconfiança. Eu consigo me dominar, eu consigo fazer isso, eu não vou me deixar contaminar. Uma autoconfiança, e isso foi sendo levado, como eu falei lá no início, nessa questão de Dalila. Ele ia falando, mesmo tendo atitudes erradas, Deus continuava usando ele pela sua misericórdia, né? Seu propósito de libertar o Israel ali dos filisteus. Mas só que
de pouquinho em pouquinho, Sansão ia escolhendo deliberadamente a quebrar a sua consagração com Deus. Ele tocou em cadáveres quando ele matou o leão, quando voltou. Tava o leão lá, tinha um mel, e ele pegou aquele mel, levou para os pais. Ou seja, ele tocou, porque não era cadáver só de pessoa, era qualquer cadáver. Ele brincava, vamos dizer assim, com a sua consagração. E esse voto do cabelo, quando ele foi falando para Dalila, né, olha, não é assim, não, se me amarrar com cordas, e aí ele, né, fez assim, soltou as cordas, e ele foi falando, ele estava brincando, eu acho que é meio que, se a gente pode dizer numa linguagem simples, debochando daquilo ali. E ele não estava percebendo que essa postura o estava afastando cada vez mais de Deus. E o que eu queria trazer isso aqui para vocês? Porque só para vocês poderem entender, quando ele não percebeu, né, que seu cabelo tinha cortado, ele falou, eu vou levantar e vou lá e vou resolver isso como eu sempre fiz, como, né, dessa vez será como das outras vezes, eu vou lá e pronto. Ou seja, ele acreditava que estava tudo bem, que tudo continuaria do mesmo jeito. Né? Porque em outros momentos, né, que ele precisava libertar o povo, o Espírito de Deus vinha sobre ele e ele derrotava os filisteus. Só que ele não tinha percebido que ele estava dependendo somente de experiências passadas com Deus e não da presença atual de Deus. E isso tem que falar com a gente. Queridos, nós não podemos viver de experiências passadas. A nossa fé tem que ser para hoje. A nossa fé tem que ser de hoje. Eu não tenho que viver lá há tantos anos atrás Deus fez isso, então se ele já fez, ele vai fazer de novo. E sim, eu creio nisso. Se Deus já operou de uma vez, ele opera de novo. Davi revelou isso pra gente, olha, Deus me livrou, me deu uma vitória sobre um leão, depois ele me deu uma vitória sobre um urso, ele vai me dar vitória sobre esse incircunciso filisteu. Ele vai fazer de novo, porque ele faz. Só que eu não posso, a questão não é que Deus não faça de novo, porque ele faz. A questão, eu não posso, Deus já fez, e agora eu levo a minha vida. Não, o Senhor nos convida para uma vida inteira de consagração a Ele, de santidade, de separação para Ele. Sede santos, porque eu sou santo. E quando Sansão não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais ali agindo, né? tinha retirado a sua ação sobre a vida dele para aquela missão ali que ele tinha, isso é o mais complicado, porque ele não percebeu. Você lembra que outro dia eu dei o exemplo do ferro elétrico? De que vai esfriando aos pouquinhos, até que chega uma hora que você não, se você tirou ele da tomada, que você não consegue mais fazer nada. Sansão não percebeu e ele achava que ele continuava forte, que ele continuava, vamos dizer, que por que não dizer espiritualmente forte. E queridos, eu quero trazer isso aqui para cada um de nós. Não é isso. O Senhor nos chama para uma vida de consagração e de separação para Ele dia a dia. Não interessa se anos atrás você era uma pessoa que, vou usar aqui uma expressão até engraçada, que cava no poder, né? Como diz algumas denominações, você que... Não! E agora você não esfriou, não! Lá em... deixa eu ver assim, eu não estou lembrada aqui onde está, mas tem uma passagem que fala assim que melhor é o fim, na verdade, está aqui, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E isso fala, sabe de quê? De uma vida de fidelidade, de uma vida de constância. Por que melhor é o fim do que o início? Porque no início tudo é festa. Num casamento, exemplo de casamento, eu fui num casamento semana passada, esse final de semana eu tenho outro casamento. Gente, é tudo lindo.
É uma festa linda, é um momento lindo. Tudo foi preparado para aquilo. Mas o que vai vir, aquela festa vai acabar. Vão durar 4, 5 horas e ela vai acabar. E a partir dali que se começa verdadeiramente um casamento. A partir dali que os anos vão se passando e a gente vai vendo que o fim é o melhor que o início, porque vai ser uma escolha diária de caminhar, de abrir mão de si mesmo, de andar a segunda milha, de se alegrar com o meu cônjuge quando ele se alegra, de chorar com ele quando ele... É uma vida de constância e de fidelidade. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor nos chama para isso. Não para viver de experiências passadas. No passado, entre aspas, eu derrotava os filisteus. Agora, eu acho que eu já derrotei uma vez. Não. A nossa vida depende do Senhor. E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, teria tanta coisa para compartilhar, mas não dá tempo, é só uma pincelada. Para a gente ir caminhando aqui para o final, toda a vida de Sansão nos leva a ver a graça de Deus. Sabe por quê? Porque depois disso tudo que Sansão fez, né? Não caminhava assim, não dando a real importância à sua consagração, à sua separação para Deus. Mas quando a gente para e lembra, e a gente, peraí, mas ele fez isso tudo, mas ele tá lá em Hebreus 11, tá lá naquela relação dos heróis da fé, né, que fala, né, se você ler, tem uma parte que fala, eu anotei aqui, que fala, eu nem falo desse aqui, e falo, e tem lá Sansão ali no meio. Então, peraí, Lilian, o que significa isso? É que eu posso viver minha vida de qualquer jeito e que tá tudo bem? Não é isso. Sansão, no final da sua vida, ele reconheceu. E lá no último, na última parte, lá nesse que a gente leu mesmo, aqui, Juízes 16, ele fala, Senhor, ele estava lá preso, exposto à vergonha, né, numa reunião que estava cheio dos filisteus, e ele estava ali exposto à vergonha, as pessoas rindo dele, zombando dele, cego, né, porque eles furaram os 2 olhos dele. Só que eles tinham, né, cortado todo o seu cabelo, só que o seu cabelo começou a voltar. E, de novo, a força dele não estava no cabelo. Se lembra? O cabelo era um sinal visível da aliança com Deus, dessa separação com Deus. Aquele cabelo começou a crescer. E ali, Sansão, e aí é o X da questão. Por que ele estava nesses heróis da fé? Porque ali, quando parecia, Sansão tá acabado, tem mais jeito para ele, envergonhado, debochado, preso, literalmente preso por corrente, acabou para Sansão. Não faz mais nada para Deus. Não tem mais jeito. A vida dele acabou. Aí entra a graça de Deus. E é isso que eu queria fechar deixando para vocês. Naquele momento, Sansão, ele reconheceu que ele precisava de Deus. Naquele momento, ele fala, Senhor, é como se, em outras palavras, né, eu fiz tudo errado. Me ajuda. Mas pela última vez, me ajuda. Pela última vez, me usa para derrotar esses filisteus. Em outras palavras, ele falando, Senhor, agora eu reconheço que não era na minha força. Agora eu reconheço que não era eu que fazia as coisas. Agora eu reconheço que não era o meu cabelo que tinha força, né? Igual um super-herói. Agora eu reconheço que tudo era você. Que a fonte da minha força era você. Que a fonte
das realizações que eu fazia era o teu Espírito me ajudando. E eu te peço, eu estou falando nas minhas palavras, né, queridos? Então, me perdoa e me usa só mais uma vez, que eu morra junto com eles. Mas me usa para que o teu poder venha se manifestar aqui. Naquele momento, queridos, ele reconheceu que a autossuficiência não leva ninguém a nada, mas que ele dependia do Senhor. E Deus, com a sua infinita graça, e aí esse que é o maravilhoso, ele está sempre nos chamando, com a sua graça, para a gente poder estar perto dele, para falar, olha, tem um caminho de volta sim. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E o Senhor chega para mim e para você hoje e fala assim, tem jeito sim. Se você está meio afastado, se você esfriou, tem jeito sim. Corre para mim. Tal como Sansão correu, corre para mim. Corre para minha presença, me reconhece em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas, eu te reposicionarei e eu te usarei para a honra e glória do meu nome. Você será um testemunho vivo do que eu posso fazer usando a sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Sansão. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que na sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E aí sim, ele entrou para aquele hall desses homens de fé. Não por causa da sua vida pregressa, mas porque ele reconheceu que ele precisava de Deus. E que Deus, no final da sua vida, né, era tudo que ele precisava e era a fonte de tudo que ele tinha. Então, terminando aqui, eu queria te falar isso. Não viva como Sansão. De que o Senhor me chama a caminhar em santidade, a caminhar separados para ele. Mas minha vida, eu ainda tenho muita vida pela frente. A vida é um sopro, querido. Ontem, esse exemplo de ontem, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, revelou isso. Um dia lindíssimo aqui no Rio de Janeiro. Lindo, um sol lindo, lindo, lindo. Não tinha uma nuvem. De repente, veio uma ventania. E de repente, coisas foram destruídas, vidas foram ceifadas. Então, eu não estou falando isso para jogar medo. Eu estou falando isso só para revelar que a gente não conhece um segundo à frente da nossa vida. Então, por que ficar? Eu vou esperar, daqui a um tempo eu me consagro para Deus, daqui a um tempo eu vivo para Ele. Não, o Senhor tem uma vida boa, perfeita e agradável para você hoje. Ele quer que você experimente isso hoje e que não viva apenas de misericórdia em misericórdia, mas viva cheio da graça, da presença dele, da unção dele, da autoridade dele, que Jesus mesmo te dá para usar o nome dele e realizar aquela obra, aquela missão que ele tem para sua vida. Amém? Eu vou ler rapidinho aqui por causa da hora. E a Rejane botou: a autoconfiança é uma porta aberta para a queda do homem. Somos dependentes de Deus. Exatamente, Andréia. Temos que permanecer na presença do Senhor. Maria Elizabeth, ser humilde, reconhecendo que o poder é do Senhor, que por amor a nós nos guarda. Esse foi o erro de Sansão, né? Que o poder adiciona, o poder não era dele, né? Deus é o Senhor, é verdade. Deus é tão misericordioso, ele nos constrange, é mesmo o amor dele nos constrange, né? Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos de Deus o tempo todo. Gloriosa essa virada de chave na vida dele. É isso aí. E o Senhor está falando: olha, eu tenho viradas de chaves para a sua vida. Então, só se deixe ser levado pelo Senhor. Amém? Senhor amado, muito obrigada. Senhor, que nós não precisemos, como usando esse exemplo de uma virada de chave, que nós não precisemos caminhar como Sansão, esperando a próxima virada de chave da nossa vida. Não. Mas que a nossa vida, Senhor, seja uma constante, de um constante reconhecimento de quem Tu és,
da nossa dependência, sabe, de experimentar cada dia de uma forma muito vívida a tua graça, o teu amor, o teu poder atuando nas nossas vidas e através delas, Deus. Senhor, que nós possamos escolher viver separados para ti. Não como era o voto de Nazireu, né, em que as pessoas escolhiam um determinado tempo. Não. Claro que a gente sim escolhe um determinado tempo, Senhor, para um jejum, para uma consagração maior, tudo bem, isso é maravilhoso, Senhor, mas que nós escolhamos, Senhor, a viver uma vida separada para ti, a viver uma vida em consagração, onde tu és verdadeiramente o Senhor da nossa vida e que onde nós nos deixamos ser guiados pelo teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Fica conosco, leva-nos agora, Senhor, para os nossos afazeres, tendo essa certeza da tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada por esse tempo com Deus. Glória a Deus. É isso aí. Bom demais, gente. Deus abençoe vocês. Vão caminhando aí na certeza de que o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe e até amanhã.